Eu tenho certeza que ninguém gostaria de fazer muitas mancadas e pisadas de bola em palestras só para ganhar experiência. Alguns jeitos de vocês se tornarem mais experientes, apesar de não estarem oficialmente palestrando alguma coisa. Justo, né? Então, para que sofrer desnecessariamente? Antes de eu seguir, tem um conceito que eu quero passar para vocês, que é o de dessensibilização. É um processo que, bem ou mal, ele ocorre naturalmente com a gente, ao longo das nossas vidas, com diversas experiências, mas é algo que psicólogos e terapeutas tendem a propositalmente provocar em ti, especialmente quando a demanda terapêutica em questão é fobia social, ou fobia de palco, ou fobias. Dessensibilização é um processo que acontece com as nossas emoções, especialmente com a nossa ansiedade. Digamos que o teu cérebro funciona como um mecanismo de alarme. Dentre várias outras coisas que ele faz, ele tem um botão de incêndio que ele dispara sempre que ele percebe coisas ameaçadoras. E aparecesse ali fora aquelas naves invasoras do filme dos Vingadores com alienígenas chegando para capturar ou matar todo mundo, o teu sistema nervoso simpático ia disparar várias respostas no teu corpo, vários neurônios vão disparar por aí. E, dentre várias coisas que a gente vê, vão ser aqueles sintomas que a gente viu. As tuas mãos talvez comecem a tremer, a tua respiração vai ficar mais superficial. O que acontece, então, com dessensibilização? Não sei se vocês já viram, acho que em português é O Dia da Marmota, que é um filme sobre um cara que se deparou preso no mesmo dia de novo e de novo. Digamos que isso acontece com vocês têm uma palestra na TED Talks para dar. Vocês vão falar numa das maiores instituições sobre espalhar conhecimento, sobre um dos assuntos mais importantes da vida de vocês. Talvez seja como preservar o meio ambiente, talvez seja como usar psicologia baseada em evidências para ajudar as pessoas, né? No nosso caso. Talvez seja como a tecnologia pode ajudar a prever a próxima pandemia, que é um assunto tão em voga hoje em dia. Naturalmente você está super despreparado. Você está muito ansioso, não dormiu bem no dia anterior, nem conseguiu. Tentou criar um roteiro do que vai falar, não deu certo. Na primeira vez que você sentar na frente de todo mundo lá, se manter de pé na frente de todo mundo e começar a falar, tua voz vai gaguejar, as tuas mãos vão tremer, teus joelhos vão tremer também, e vai ter sido uma bela droga. Por causa disso, você termina o dia devastado ou devastada, vai pra cama, dorme, e no momento que se encerra o dia, num flash de luz, de repente você se dá conta de você mesmo de novo, na frente de toda a plateia, prestes a apresentar, mais uma vez, e mais uma vez você tem que falar. E mais uma vez você tá pirando, principalmente porque você não esperava que isso fosse acontecer. Você pira, você faz uma apresentação ruim de novo, termina o dia, você tá sentindo ainda pior. Sem que se você era uma droga, agora você é um crack, porque tá muito pior. E no entanto, mais uma vez, flash de luz na frente da plateia, e de novo, e de novo, e de novo. Então, quando no começo você estava super ansioso, agora depois da 20ª vez que isso acontece, talvez você já se sinta mais confortável para começar a falar. E talvez na 30ª vez, você já se sinta, tipo, bem o suficiente para parar de evitar olhar nos olhos da plateia. Agora você consegue parar um pouquinho, olhar para a pessoa, entendeu o que eu disse? A pessoa faz que sim, se a pessoa faz que não, tu volta um pouquinho, recapitula, explica de outro jeito. E lá pela 100ª vez, então, não apenas tu já tá manjando das reações das pessoas, da tua entonação, pausas, linguagem corporal, todo o resto, já tá até entediado de falar sobre esse assunto. Esse é o poder da experiência e quanto mais dessa experiência você tem, mais no seu corpo a sua ansiedade vai se dessensibilizando. A dessensibilização é quando o seu cérebro olha para uma coisa, aperta o alarme de incêndio e diz: "Ah, olha só isso!" E quanto mais o tempo passa e mais você se expõe para isso, o seu cérebro começa a perceber que, ok, eu consigo estar equilibrado aqui. Talvez eu não precise apertar esse alarme de incêndio. E quanto mais você faz, menos esse alarme é despertado,
até que chega um ponto que você se sente perfeitamente bem diante desse mesmo estressor. Isso é um fenômeno muito comum em desensibilizações que a gente faz na terapia, por exemplo. Se alguém tem fobia de aranha, a gente vai aos pouquinhos deixando a pessoa se acalmar diante de uma aranha, até que eventualmente a gente consegue pegar uma dessas tarântulas, que são peludas e nojentas e grandes, mas não são venenosas e nem agressivas, e a gente deixa ela passando pelos braços da pessoa. É super nojento, mas no final da terapia a pessoa tá: "Ei, olha que legal, uma aranha. Ah, minha amiguinha, vou chamar você de Peter." E isso acontece mesmo. É uma das terapias mais eficazes para fobias, e o mesmo acontece com apresentações. O único problema, né, é que às vezes na vida a gente tem como não tem como se apresentar diante de uma banca de TCC 100 vezes até a gente pegar o jeito e fazer certo, né? É impossível a gente conseguir fazer isso. Às vezes, tanto na escola, quanto na faculdade, quanto no trabalho, a gente não tem tantas oportunidades assim. Talvez a gente tenha uma, ou duas, ou três a cada 3 meses, uma por mês, talvez, mas a frequência fica bem complicado. E aí é onde entra então a nossa primeira dica, que, bom, por ser a mais óbvia, embora a mais potente, ela entra em primeiro lugar aqui para vocês. Sim, ensaiar. Mas, Daniel, ora bolas, se fosse simplesmente ensaiar, eu já estaria fazendo isso. Eu sei como ensaiar, sabe? O lance é, quanto mais próximo da experiência genuína de estar se apresentando com riscos de fato na cena, melhor. Um dos grandes erros de quem ensaia em casa é fazer um ensaio meia boca. É estar sentado na cama, deitadinho, com coberta, com um chazinho. Às vezes você vai ter um chá na apresentação mesmo, mas nunca deitado e de pijama e com um computador no colo, com colinha. E aí você vai, tipo, ok, nessa parte aqui eu falo como a física envolve a teoria da relatividade. Ok, eu consigo provar a teoria da relatividade. Próximo slide. Às vezes você não ensaia próximo o suficiente da experiência. É você conseguir fazer de conta que tem toda a sua audiência na sua frente, que você não pode falhar agora, você tá de pé, tem riscos, você já tá com a roupa da apresentação, se bobear. Sem cola, você tem que começar a memorizar tudo, e aí sim você fala. Aí sim a gente aumenta os riscos, a gente aproxima da realidade, e aí sim a gente tá te dando uma experiência melhor. E sem julgamentos. Não tem nada de errado com você sentar com um computador, rever quais vão ser os slides e rever em bullet points, em tópicozinhos, o que você vai abordar. No entanto, se você não se sente confortável com o roteiro que você tem na sua cabeça, com as suas habilidades de comunicação, com o seu conforto com a audiência, se você fica nervoso, cara, simula do melhor jeito que você consegue e aumenta os riscos dessa droga. Se possível, chama a tua família, chama a tua tia, chama a tua avó, deixa elas sentadinhas, oferece um mate para elas e diz: gente, eu vou treinar com vocês aqui a minha apresentação, tá bom? Não me deixem parar. Um outro risco muito comum de quem não ensaia às verdas, como a gente chama aqui no sul, que é tipo, como se fosse de verdade, é que você vai ensaiando até que você chega num ponto onde trava e fica mais difícil. Porque foi então, quando eu tinha 30 anos, que eu pensei na teoria da relatividade. Vixe. Agora, como é que eu falo da teoria da relatividade? O que eu falo agora? Deixa eu parar um pouquinho, eu vou pesquisar no Google o que eu falo. E aí é onde trava de novo. Várias vezes isso pode ser inclusive punitivo para a pessoa. A pessoa pensa: tá, se eu não estou conseguindo terminar esse parágrafo agora, que saco. Deixa eu ir preparar um chazinho, deixa eu ir, sei lá, jogar videogame, eu vou me distrair disso e depois eu volto. E aí a gente tem um problema de mindset. Quanto mais erros você encontrar na sua apresentação enquanto você está ensaiando, quanto mais você está olhando no própria reflexão no espelho, falando e percebendo: essa frase não tá boa, você tem que ver isso como um sinal bom. Cada erro que você encontra no ensaio é um erro que você não faz lá na frente. A gente tem, às vezes, uma distorção cognitiva muito comum de pensar: lá na hora a gente vai pensar e lá na hora vai dar tudo certo. E talvez você tenha essa capacidade, mas se você está vendo um vídeo sobre oratória e querendo melhorar suas capacidades,
talvez você não tenha chegado lá ainda, a nível de maestria do assunto ou nível de conforto no palco. Não é mesmo? Então tem isso. Você ensaia e você tenta ensaiar do jeito mais próximo possível da realidade. Talvez, conforme você faça isso, você chegue a um ponto onde a noção de que você vai começar a apresentação e você vai apresentar para si mesmo no espelho ou para sua família, já não te deixe ligado, já não te deixe mais tão ansioso. Talvez você já esteja desensibilizado para a noção de se apresentar para si mesmo. E isso acontece. Isso, inclusive, acontece comigo bastante. Se eu não tenho ninguém para me cobrar, fica muito difícil de eu passar por todo o roteiro como se fosse agora o que eu estou fazendo mesmo. E aí, às vezes, eu posso me ver com menos motivação e com menos energia que eu teria numa apresentação de verdade. Eu simplesmente não sou tão energético quando eu estou sozinho do que quando eu estou com pessoas ao meu redor. E aí, então, entra uma segunda dica para vocês, que é especificamente se vocês querem aproximar ainda mais da realidade. Essa dica número 2, ela aumenta os riscos que tem no ensaio em si. E a minha dica número 2 para vocês é de se gravar. É uma bela de uma dica. Essa dica ela serve tanto se você quiser aumentar a dificuldade, quanto se você quiser diminuir até. Eu vou começar pelo lado do diminuir, porque talvez você me diga, poxa Daniel, tá, mas eu não consigo nem me olhar no espelho, eu já fico hiperventilando, já é muito difícil. Acontece, todo mundo tem limites diferentes do quanto consegue se aproximar da noção de uma exposição em público. Ou às vezes, talvez você nem saiba o que dizer. Talvez só organizar o que você vai dizer já é um caos. E aí, nesse caso, uma das melhores formas de ver o que vai sair daí, principalmente se você vai fazer uma apresentação de 30 minutos, 40 minutos, que escrever tudo como você iria dizer já seria um saco, é você gravar a si mesmo auditivamente, você se gravar via áudio. Você pega o seu celular, liga o gravador de voz, e aí você não tem a pressão de estar bem vestido ou de estar gesticulando, você não tem a pressão de estar procurando por contatos oculares, só tem você e o que você vai falar. Inclusive, muitos dos gravadores de áudio hoje em dia são mais flexíveis, que você pode começar a gravar, pausar, começar a gravar de novo, e assim por diante, conforme você precisa. Então, assim você consegue ensaiar a entonação da sua voz, a cadência das suas palavras, a escolha de palavras, você tem um ambiente mais laboratorial para o aspecto auditivo da tua voz, que inclusive envolve menos exposição do que chamar a família, montar um churrasco e falar para eles enquanto eles estão lá preparando o vazio. Eu tô muito Galdério hoje. Pelo outro lado, a gente consegue aumentar a tua exposição se gravando. Esse sou eu apontando para a câmera. Vocês não vão me ver apontando para a câmera porque vocês são a câmera agora, mas enfim. Quando você se grava, você de novo aumenta os riscos. De fato, tudo que você está fazendo e falando agora está de fato sendo gravado. E se você tiver um desses momentos de eita, o que eu ia falar agora? Fica gravado. Então você tem mais uma pressão para conseguir emendar bem as suas palavras. E da mesma forma, se gravando, você se força a se manter no script, a não se interromper para fazer pesquisas, e você já aumenta a sua exposição. Então, gente, muito obrigado por me assistirem até aqui. Abração, até uma próxima e tchau, tchau.